criaram meios de enfrentamento à doença. Mas como essas medidas estão sendo implantadas ou adotadas para os brasileiros que moram lá fora, como os nossos estão vivendo a questão financeira e econômica nos outros países? Para tratar dessas questões, dessa realidade, o Alessio Conecta de hoje recebe a Ana Cláudia Andrade, que está em Edmonton, no Canadá. Seja muito bem-vinda à Rede Alesp, Ana. Ai, obrigada pela oportunidade, é um prazer. Ana, você e seu marido estão aí no Canadá há quanto tempo? Em que localidade vocês estão? Eu comentei em Edmonton, mas geograficamente, mais ou menos onde fica Edmonton? Sim, Edmonton é a capital da província de Alberta e é uma província petroleira, basicamente ela fica bem no meio do país, né? Então a gente está próximo da província de Vancouver. Uhum. E quanto tempo vocês estão morando? A gente mora aqui há 2 anos e meio, a gente chegou em janeiro de 2018. Ana, vocês possuem aí um visto de permanência, certo? Como que vocês notaram um tratamento diferente por parte do governo canadense com relação à condição que vocês estão aí de estrangeiros, né? Vocês não são cidadãos canadenses, mas vocês notaram uma diferença aí do governo com relação a vocês no enfrentamento aí à pandemia? Nunca, jamais. Na verdade, desde quando a gente chegou, a gente sempre se sentiu muito acolhido pela população em geral. Vale lembrar que o Canadá é um país de imigrantes e ele depende economicamente da vinda de imigrantes, tanto para estudar quanto para morar. Então, assim, até um ano depois que a gente tinha mudado para cá, quando eu falava assim, eu sou do Brasil, eles falavam assim, nossa, mas o que que você está fazendo aqui? Aqui é muito frio. Então, eu sempre me sinto muito acolhida. E o meu sotaque, como a gente é de São Paulo, a gente fala o tra, né, o R um pouco carregado, então é russa, você é ucraniana. Eu não, não. Aí quando eu falava sou do Brasil, ele, nossa, todo mundo fala. Eu sempre falo que eu sou do Brasil e eu espero a festa, porque a pessoa fala, ai, o Brasil é lindo, o que que você está fazendo aqui? Aqui é frio demais. Ana, como tem tratamento à Covid aí em Edmonton? Bom, aqui o enfrentamento à Covid foi muito sério. Tudo foi fechado, né? Desde o dia 13 de março, tudo foi fechado. O isolamento foi adotado, então todo mundo passou. Assim, vale lembrar que Alberta é uma província muito fria, então o Covid chegou aqui no final do inverno. Então, assim, o canadense normalmente ele já fica em casa no frio, então isso só reforçou, entendeu? As Uhum. pessoas muito preocupadas, assim, todos os dias o nosso primeiro-ministro aqui, o Justin Trudeau, vai para a televisão e faz pronunciamento com relação ao Covid. A ministra da Saúde também, todo dia ela faz pronunciamentos e a gente tem acesso aos casos. E aí tudo foi fechado e todo mundo adotou o isolamento. E o que eu achei muito, muito legal aqui é que, assim, um pouco depois do isolamento, ter começado, o Justin Trudeau fez um decreto que todos os profissionais essenciais deveriam receber 15% de aumento. Então, os profissionais de mercados, de farmácias, todos eles receberam 15% de aumento durante a pandemia. Uhum. Vocês chegaram até lockdown aí ou não foi necessário? O isolamento só foi suficiente? Não, a gente não dá, a gente teve só o isolamento mesmo, e aí as lojas fecharam, né? Todo mundo foi mandado embora, as lojas que não são essenciais, o comércio em geral, né, restaurantes, mas a gente não teve lockdown, muito pelo contrário, até um médico falou para mim, se você quiser sair para correr na rua, você pode, o que você não pode é parar para falar com alguém, Uhum. entendeu? Como a cidade é muito espalhada, você não tem grandes centros onde as pessoas ficam muito juntas, como em São Paulo, aí sim a gente teve uma certa liberdade, eu diria, né, para sair na rua, para andar, mas sempre com muita distância uns dos outros.
As medidas que foram adotadas aí em Alberta, em Edmonton, são parecidas com o resto do Canadá ou cada um adotou uma forma de enfrentar a pandemia? Não, as normas, né, as formas de enfrentar a pandemia foram iguais. Então, por exemplo, esse aumento de 15% que eu te falei dos profissionais de ciências foi para todo mundo, foi para o país inteiro. Logo depois, o governo deu um auxílio de $2.000 para todo mundo que perdeu o emprego. Lembrando que a Alberta, a província que eu mais pessoas perderam emprego em todo o país. Então, eles desse de $2.000 iria para toda a população canadense, lembrando que $2.000 aqui é o que uma família ganha e vive no mundo. Mas o Justin Trudeau falou, fez um pronunciamento e sem pagar o aluguel e sem comprar comida, né, ninguém ficaria. E aí todo mundo deu entrada num site do governo que eles disponibilizaram, eles organizaram por mês de nascimento, no dia da semana para poder entrar, e aí em 3 dias o dinheiro já caiu na conta de todo mundo. E aí essa ajuda está valendo por 4 meses, mas provavelmente ela vai ser estendida até outubro. Mas aí, no caso, no seu caso e do seu marido, né? Cada um recebeu um auxílio desse, ou é um auxílio para a família inteira? Não, é um auxílio para cada pessoa da família que perdeu o emprego. Então, por exemplo, aqui em casa, o Fabiano, meu marido, ele continua trabalhando, ele está trabalhando em casa, inclusive, mas ele não teve direito a entrar com o pedido. Mas eu entrei com o pedido e recebi, porque eu perdi meu emprego. Entendeu? Então, não é por família, é por cada membro daquela família que está ali naquela casa que perdeu o emprego. Ah, entendi. Ana, a cidade onde vocês estão tem casos de infectados e mortos? Me fala, dá um pouco do panorama. A gente aqui em São Paulo, a gente, infelizmente, passamos a marca de 100 mil infectados. No Brasil, 500 mil de infectados. Temos aí passamos a marca de 30 mil mortos no Brasil. Como é que está aí na província que você vive e no Canadá de uma maneira geral? Ah, tá. Eu levantei uns dados para você com relação a isso. Então, ó, ontem eu consultei o site, eles dão a atualização todo fim de tarde. Então, ontem teve 34 casos novos de Covid. No total, aqui na cidade, em Edmonton, teve 554. Desses 554 que tiveram desde o começo da pandemia, 9 estão no hospital. Um está na UTI e nós tivemos 13 mortes. Na província, nós tivemos 7.044 casos e testamos 263.074 pessoas. A província aí tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, não é isso? A minha cidade tem mais ou menos 1 milhão, mas se você juntar São Paulo e toda a grande São Paulo, é a população do Canadá inteiro. Tem muito pouca gente aqui. Sim, e aí os casos, e assim, tem evoluído também os casos no país, vocês têm na televisão, tem vindo muito essa informação com relação à evolução dos casos em outras localidades, como é que tem sido? Você diz nas outras províncias, né? Então, tem evoluído, tem acontecido situações muito tristes em Vancouver, em Toronto, no Quebec. Por quê? O Canadá tem uma população muito idosa, né, Melissa? A gente, por exemplo, a minha cidade aqui tem muito idoso. Eu acho que até por isso que eles respeitam muito o isolamento, porque eles têm medo. E são grupo de risco, né? Mas, por exemplo, no Quebec, em Toronto, em Vancouver, a doença chegou nas casas de repouso. Os filhos foram visitar os pais e acabaram contaminando os pais. Em um dia só, em uma casa de repouso, morreram 10 idosos em Vancouver. Foi muito triste.
E no Quebec também aconteceu isso. E o que que acontece, o que estava acontecendo no Quebec? Porque o cuidador de idosos, ele trabalha geralmente em duas casas, então ele estava se infectando numa, estava contaminando outra, entendeu? E aí o Trudeau lançou um decreto que todo mundo, todos os soldados das Forças Armadas que tivessem vivência na área da saúde tinham que se apresentar no Quebec. Tanto é que eles estão lá até agora. Então, assim, aqui a minha província foi uma província que teve muito sucesso com o isolamento, a gente já começou a abrir, inclusive, eu voltei a trabalhar ontem, mas em províncias grandes também, como Quebec, na cidade de Toronto e na cidade de Vancouver, as coisas estão muito complicadas mesmo, muitos casos. Uhum. Você falou que voltou a trabalhar ontem, então você foi demitida e readmitida ou você foi outro trabalho? Não, eu fui demitida, logo que começou a pandemia, a loja fechou, né, eu trabalho numa loja, e nós fomos demitidos e recebemos um e-mail da central da loja dizendo que nós iríamos ser readmitidos tão logo quanto a loja abrisse. E aí Uhum. eu recebi na semana passada dizendo que a loja ia voltar a funcionar e ontem eu fui trabalhar já. Mas está muito Uhum. diferente, viu? Questão de segurança, por onde você entra, por onde você sai na loja, até no shopping, né? Também. O shopping é o shopping Western de Montemall, que já foi o maior do mundo. Hoje em dia ele só perde para um shopping em Dubai. E tá tudo mudado no shopping, sabe? O lado que você entra, é só para entrar, só para sair, álcool e gel os mercados, todas as lojas, você entra, tem uma mesa com funcionário, que você já tem que passar o álcool gel, você não pode entrar dentro do estabelecimento sem fazer isso. Tá muito, eu fiquei bem, não surpresa, mas assim, sabe quando você olha e fala, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso na vida. Do que é a loja que você trabalha? Eu trabalho numa loja de roupas, é uma grande marca internacional, e ela tem loja aqui, tem loja em Calgary, que é uma cidade próxima, 300 quilômetros daqui, e em Toronto tem essa loja. Já tem no mundo inteiro, tem aí também no Brasil. Uhum. Então, quer dizer, não é uma loja de um artigo essencial, né? Então, quer dizer, eles se ajustaram ao que estava acontecendo aí no mundo, né? Exatamente, não é um artigo essencial, por isso que nós todos fomos demitidos. E esse shopping ficou fechado, na verdade, um bom tempo, e tem coisas dele ainda que está fechado, que tem um water park, né, aquele parque aquático, ainda está fechado, mas todo o comércio agora, que está reabrindo muito devagar, inclusive não está nem funcionando nos horários normais que funcionava antes, eles estão se readequando. Então, por exemplo, a gente vende roupa online, né? Então, quando você vai dobrar a roupa para guardar, a gente tem um spray de álcool, um spray de aqui, desculpa, não sei se eu podia falar a marca. Você tem que pegar esse spray e passar assim na roupa bastante, com grande quantidade, aí no saco, aí você manda, tem muitas normas de segurança agora, segurança, máscara o tempo todo a gente tem que usar, inclusive eu que trabalho na parte de dentro da loja, não fico também tenho que usar, tá bem, assim, eles estão bem conscientes de tudo que tem que ser feito. Ana, aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, foram adotadas várias regras aí para que a gente enfrentasse o isolamento. Então, só abriu o que era essencial, né? A farmácia, enfim, o serviço essencial só que estava permitido abrir nesse momento. E aí foram feitas restrições aí para que as pessoas pudessem ficar em casa o maior tempo possível e se proteger da circulação do vírus. Queria saber como é que foram essas regras aí no Canadá e eu queria saber também se a população abraçou essas regras. Você falou que no começo, que no lugar que você está é um lugar onde tem bastante idoso, mas eu queria saber especificamente das regras e da aceitação dessas regras. A população abraçou muito essa questão de se isolar, de ficar em casa. Você, assim, se você fosse no centro da cidade, não chega nem perto do que é o centro de São Paulo, por exemplo, né? Mas parecia assim um parque aberto num dia de domingo de manhã, porque você não via uma pessoa na rua. Carros também não.
Os ônibus, uma coisa muito interessante, é que você entra no ônibus, você paga a passagem na frente, né? Você coloca o ticket na caixa do lado do motorista. Aqui, eles na hora pararam de cobrar as passagens, e aí a gente tem que entrar pela parte de trás do ônibus, para não ter contato com o motorista. Inclusive, ainda está funcionando isso, eles só vão começar a cobrar a passagem da gente a partir de 15 de junho. Eu vi isso ontem também. Metrô também não está cobrando passagem, e nos ônibus e nos metrôs, eles colocaram uns adesivos, assim, para isolar as pessoas. Então, por exemplo, eu estou sentada numa cadeira, a cadeira do lado tem um adesivo, ninguém pode sentar ali. E as pessoas respeitaram também. No metrô, a mesma coisa. Os parques foram fechados durante um tempo, agora que estão voltando a abrir, porque também agora está ficando primavera, né? E o canadense gosta muito de coisa na rua, no verão ele fica muito na rua. E que mais? Também teve restaurantes não podiam abrir, mas podiam fazer entregas e poderiam também fazer curbside, que eles falam que é entrega pela lateral. Então você comprava, você ia na porta lateral, você pegava a sua encomenda e ia embora. Mas assim, o que eles mais assim pegaram muito foi com a questão do isolamento. E a população abraçou muito, viu? Eu fui caminhar um dia, eu lembro que tinha uma mulher com um carrinho de bebê. Ela estava a uns 6 metros de distância de mim e ela parar e depois ela foi, entendeu? E também eles obrigaram a colocar álcool em gel em todas as lojas de serviço essencial, que todo mundo fosse entrar, obrigado. Dentro dos mercados, vários lugares estratégicos, você vai tem álcool gel lá para você limpar sua mão dentro do mercado enquanto isso também. E eles fizeram filas para as pessoas entrarem. Então, por exemplo, eu cheguei no mercado, eu tinha que esperar sair, eu tinha que ficar na fila e esperar. Saiu um cliente, entra outro. Sai um cliente, outro. Não podia entrar todo mundo de uma vez e ficava um segurança na porta. Como que funciona o sistema de saúde aí, Ana? Foi necessário hospitais de campanha ou não? Não teve construção de hospital de campanha. O que eles fizeram foi construir um abrigo num centro de convenções para as pessoas sem teto e também usar um hotel para essas pessoas sem teto, para elas ficarem isoladas. O nosso sistema de saúde aqui é como se fosse o SUS no Brasil. Então, a gente tem um sistema único de saúde e você vai no médico de família, e dali você pega as guias, né, e vai consultar listas. Mas não teve hospital de campanha, teve só essa ação voltada para o sem-teto. Inclusive, eu conheço a filha de uma amiga minha, enfermeira, e trabalha em um desses centros para o sem-teto, porque eu não sei se você sabe, mas o Canadá quase todo enfrenta um problema muito sério de drogadição. Então, essas pessoas que moram na rua, normalmente são pessoas... Então, por isso que eles construíram esses lugares separados, porque também vai dar um suporte da adição para eles. Ana, você e o seu marido chegaram a testar para Covid? Como está a testagem aí no país? Bom, a testagem aqui está alta, mas eles racionam, né? Porque não estão guardando. Se você sintoma do Covid, você tem que ligar num número, é 800, e aí agravando, contando os sintomas. Se você atingir um que eles colocam lá, vem na sua casa, você não vai. Vem examinar. Se acharem que você realmente pode estar com você, é designado. Então, é um lugar que você vai, separa o seu carro, aí eles pegam, tiram um pouquinho de secreção da sua boca ou do seu, e aí você vai pro, entendeu? E a gente não foi testado porque na verdade a gente ficou muito o Fabiano passou, e eu saí do trabalho agora que eu voltei. Eu conheço pessoas e foi, inclusive eu tô sabendo por conta dessas pessoas, e o resultado saiu bem rápido também. Eles ficaram sabendo de uma semana se eles eram positivos ou não.
Ana, como que o comércio aí tem se comportado as medidas de isolamento? A gente aqui no Brasil teve uma grande polêmica com relação a isso, de que a falta de que a falta do comércio, do comércio ativo poderia quebrar muitas lojas e etc. Eu queria saber como é que está essa questão aí e se os comerciantes acataram as medidas de fechar as lojas. Tinha multa no caso de vocês ou não? Era só mais ou menos meio que uma medida educativa por parte do governo? Na multa, aqui em Alberta, aderiu para fechar, embora agora eles estão falando que eles estão lutando para se manter, que eles não sabem como vai se manter. O ministro anunciou que vai ter medida para ajudar os comerciantes, né, a se manterem. Surgiu uma campanha apoia o pequeno comerciante, o local também, mas eles nem questionaram. O comércio foi muito, o comércio aderiu muito, muito. Você não achava nada aberto, nada. E o que era essencial ainda assim funcionou com horário reduzido. Uhum. Ana, aqui a gente, desde o começo da pandemia, a gente vem enfrentando um grande problema que é a disseminação de fake news. Até questões assim, falar de medicamento, ou de chá, ou de coisas que pudessem curar a Covid, que na verdade era fake news mesmo. Queria saber como é que foi aí, e se há alguma lei, por exemplo, que proíba a disseminação de fake news aí no país. Ai, Melissa, eu acho que o mundo inteiro tá um pouco refém dessa questão de ser anti-ciência, tá bem complicada a situação. Aqui não foi diferente, bastante fake news. Eu recebi bastante vídeos falando que o vírus estava ligado às antenas de 5G. Eu falei, meu Deus, mas sim, né? E, as próprias pessoas que estavam lendo aquilo já estavam rechaçando. Mas teve um movimento aqui, sim, de associar o Covid ao 5G, de falar que eles estão colocando a gente em isolamento para controlar a gente, controlar a população, que isso era um plano mirabolante por parte do governo. E aí começou a ter um movimento de. Eu recebi esse só relacionado à minha província. Albertanos contra o isolamento, contra o excesso de controle da sua vida. Eu recebi bastante coisa. Atenção, né? Porque acho que a gente tem que ouvir a ciência agora, né? Nada mais válido agora do que a gente ver os dados, ver o que eles estão falando, mas teve sim, teve bastante fake news. Eles até ensaiaram fazer uma passeata na, na Legislator, só que a Legislator é como se fosse a nossa Assembleia Legislativa que fica aqui no centro da cidade. Mas para você fazer uma manifestação aqui, você tem que ligar e a prefeitura tem que autorizar. E aí eles tentaram e não conseguiram. Uhum. Sim, me fala uma coisa, como tem sido a comunidade brasileira? A comunidade brasileira tem aceitado as medidas de isolamento social e as regras impostas pelo governo canadense? Como é que tem sido? E tem casos de infectados aí entre os brasileiros? Não, não tem caso de infectado entre os brasileiros, pelo menos até onde eu sei. E eu participo de uma comunidade grande de brasileiros, então se alguém tivesse infectado, com certeza estaria lá. Eles obedecem em geral, normalmente eles têm obedecido bastante essa questão de isolamento, mesmo porque não tem como não obedecer, né? Porque assim, você vai trabalhar, o seu chefe fala assim, a partir de agora, trabalhar na sua casa. Ou então ele fala, olha, demitindo todo mundo, porque a nossa loja vai ter que fechar, não tem muito o que fazer, você tem que realmente ficar em casa. E assim, aqui, o social que existe aqui é você ir para o parque, é você ir à noite, né, ver uma banda, e tudo isso foi fechado. Então, eles não têm para onde ir. Mas eles estão. Uhum. Ana, você falou sobre a noite.
Canadá. Aqui a gente tem esse. São Paulo também tem uma noite bastante animada, sempre teve, né? Uma noite muito animada. A gente tem especialistas dizendo que o meio do entretenimento será um dos últimos a voltar ao normal, né? E aí, muitos artistas têm feito mobilização, até vaquinha, para ajudar quem fica por trás das câmeras, porque quem aparece ali, quem é conhecido, tem uma facilidade maior. Mas quem fica ali na estrutura de um show, por exemplo, tem enfrentado uma grande dificuldade. Como está acontecendo essa questão aí no Canadá? Bom, já foi até comentado, saiu em reportagens, todos os eventos foram cancelados até setembro. Então, por exemplo, tem um festival aqui que chama Heritage, festival que mostra que todos os países que estão aqui no Canadá montam barracas e vendem comida. É um festival que eu adoro, tem shows, é muito bom. Esse festival está cancelado. Todos os bares fecharam, né? Todos os eventos, inclusive aqui eles estão até falando sobre os eventos de hockey, né? Que é na vida do canadense e também está tudo cancelado. Na verdade, o que acontece? Essas pessoas que trabalham atrás das câmeras, elas também com um pedido de auxílio do governo, então elas também estão em casa com segurança. Então a gente não está vendo aqui esse movimento de artistas tentando levantar dinheiro, essas coisas. Aqui tem artistas que estão fazendo live por uma questão de saúde mental, inclusive, né, da população e até deles. Ana, gostaria muito de agradecer a sua participação, o seu depoimento no Canadá. Queria desejar saúde para vocês, que se cuidem aí no Canadá, nesse frio danado, e que a Rede Alesp está à disposição para fazer essa experiência aqui para a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, precisando, só chamar de novo. Obrigada pelo espaço, para a gente poder contar um pouquinho do que está acontecendo e que as pessoas consigam pensar e relacionar um pouco de como as coisas podem ser melhores, né? Se todo mundo aderir ao isolamento, todo mundo que puder, né? E desejo saúde também, saúde para todos os brasileiros. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. A gente falou com a Ana Cláudia Andrade, que está em Edmonton, no Canadá, deu um pouco do panorama da situação dos brasileiros que estão lá fora. Eu agradeço a sua presença, a sua participação aqui conosco. Você fica ligado agora na programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!